Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Trilhas Literárias. Hoje vamos falar sobre um escritor que eu admiro muito e que infelizmente não teve em vida todo o reconhecimento que merecia. Estamos falando de Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor brasileiro conhecido como romancista da Primeira República. Foi um dos grandes nomes do pré-modernismo, período histórico que precedeu a Semana de Arte Moderna, que aconteceria em São Paulo em 1922. Infância e adolescência. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Filhos de escravos, os pais do escritor nasceram livres. O pai, o tipógrafo João Henriques Lima Barreto, trabalhou como tipógrafo e administrador de um manicômio. E a mãe dele, Amália Augusta, foi professora. Foi ela, inclusive, quem alfabetizou o filho. Como tratava-se de uma família de mestiços, Lima sofreu preconceito por toda a vida. O escritor era o filho mais velho da família e teve 3 irmãos, a Evangelina, o Carlindo e o Eliezer. Aos 7 anos ficou órfão de mãe. Por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, fez o curso secundário no Colégio Pedro II. Depois ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Em 1903, quando cursava o 3º ano, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos passou a ser de sua responsabilidade. Em 1904, Lima presta concurso para escriturário do Ministério de Guerra. É aprovado e permanece na função até se aposentar. Em 1905, iniciou seu trabalho como jornalista em uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Estreia literária. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura, com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra, em tom autobiográfico, é um brado de revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. A crítica social paira em um plano psicológico. Muitas vezes quem fala é o próprio autor e não seu personagem narrador Isaías. Triste fim de Policarpo Quaresma. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos, Lima Barreto publica o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Nesse romance, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra narra os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, homem metódico e nacionalista fanático. Sonhador e ingênuo, Policarpo dedica a vida a estudar as riquezas do país. Além da descrição política do fim do século XIX, a obra traça um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas. O livro foi adaptado para o cinema, sob o nome Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, e teve como protagonista o ator Paulo José. Estilo literário e características da obra de Lima Barreto. A obra de Lima Barreto, desenvolvida na primeira década do século XX, representou a fase de transição da literatura, em que as influências europeias vão se diluindo e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia, tendo como base a cultura nacional. Esse período, que não chegou a constituir um movimento literário, foi chamado de pré-modernismo. Entre outros autores dessa mesma fase, destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Embora os autores do pré-modernismo ainda estivessem presos aos modelos do romance realista e naturalista, observa-se na obra de Lima Barreto a busca por uma linguagem mais simples e coloquial. Isso porque Lima procurou escrever brasileiro, com simplicidade. Para isso,
teve de ignorar muitas vezes as normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos meios acadêmicos e conservadores. Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Lima Barreto torna-se uma espécie de cronista e um caricaturista que se vinga através da palavra da hostilidade dos escritores e do público burguês, que pouco aceitavam sua obra. Ao produzir uma literatura inteiramente desvinculada dos padrões e do gosto vigente, recebe diversas críticas severas dos letrados tradicionais. Lima explora em suas obras as injustiças sociais e as dificuldades das primeiras décadas da República. Com seu espírito inquieto e rebelde, com seu inconformismo com a mediocridade reinante e também com a doença do pai, Lima Barreto se entrega ao álcool. É levado a diversas crises, com verdadeiras manifestações de alienação mental. Foi internado 2 vezes com alucinações fantásticas que o perseguiam. No momento de lucidez, inicia a redação do livro Cemitério dos Vivos, onde ele dizia: "O abismo abriu-se a meus pés, e peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo o veja diante dos meus olhos, como vi por várias vezes. De mim, para mim, tenho certeza que não sou louco." Curiosidades. Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, exatamente 7 anos antes da promulgação da Lei Áurea. No dia em que a princesa Isabel assina a abolição, 13 de maio de 1888, estava aquele menino mulato comemorando o fim da escravidão. Guiado pela mão do pai, via uma multidão de escravos que aguardavam a liberdade. Muitos anos mais tarde, essas recordações marcaram de forma definitiva sua obra. Ele era descendente de escravos. A avó paterna, Carlota Joaquina dos Anjos, e a avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição. A bisavó materna de Lima Barreto, Maria da Conceição, chegou ao Brasil a bordo de um navio negreiro. A protagonista do último romance de Lima Barreto, Clara dos Anjos, publicado após a morte do escritor, foi inspirada em sua avó paterna, que tinha o mesmo sobrenome. Na história, Clara é uma mulher negra que engravida após ser enganada por um homem branco. Seu nome de batismo, Afonso, foi escolhido em homenagem a Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que o apadrinhou. O pai de Lima Barreto trabalhou como tipógrafo em um jornal do monarquista. O futuro escritor ganhou seu primeiro livro da professora Teresa Pimentel do Amaral, em novembro de 1890, aos 8 anos. Na dedicatória, ela escreveu: "Afonso, guarda esse livro como uma lembrança de quem se orgulha de ter desenvolvido um pouco tua grande inteligência, da qual muito espera nossa cara pátria." Que dedicatória mais linda, não é? O livro era As Grandes Invenções Antigas e Modernas nas Ciências, Indústrias e Artes, obra para uso da mocidade. Após a proclamação da República, o pai de Lima Barreto, que era monarquista, perdeu o emprego de tipógrafo e passou a administrar um manicômio na Ilha do Governador. À época, era praticamente desabilitada. O escritor passou boa parte da infância entre a natureza e os pacientes da instituição. Tanto as paisagens como as pessoas dali provocaram reflexos na obra de Lima Barreto e mais tarde em sua própria vida. Tristes coincidências. Manicômios, aliás, foram recorrentes na trajetória do escritor. Durante sua vida, o autor foi internado em instituições do tipo por 2 vezes. Lima Barreto viveu apenas 41 anos e faleceu no Rio de Janeiro no dia 1º de novembro de 1922, vítima de um ataque cardíaco. E vamos conhecer um pouquinho da obra desse escritor tão genial e tão injustiçado pela vida? O Brasil não tem povo, apenas público.
povo luta por seus direitos. Público só assiste de camarote. Lima Barreto. Espero que vocês tenham gostado desse genial escritor. Temos muito que aprender com ele. Eu, particularmente, sou fã da obra dele. Acho que Lima Barreto foi um homem visionário à frente do seu tempo. E fica aí a dica para que vocês pesquisem mais um pouco e conheçam a obra desse genial e talentoso escritor brasileiro, Lima Barreto. Espero vocês na próxima semana. Até lá para mais um Trilhas Literárias. Tchau, tchau!